Boa noite a todos. Em nome do povo de Guapé e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura. Convido a todos os presentes a rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu gostaria de aproveitar esse momento, e pedir meus nobres colegas para a gente fazer uma homenagem, um minuto de silêncio por todas as nossas famílias de Guapé que perderam seus entes queridos pelo Covid-19. São 21 famílias, 21 pessoas, são 21 famílias, que está passando por um momento de dificuldade, tentando se restaurar, tentando se seguir a vida. Então, gostaria, nesse momento, a gente fazer um minuto de silêncio em nome de todas essas famílias de Guapé. Convido o primeiro secretário Everton Gonçalves de Oliveira para proceder à chamada dos vereadores. Celso Oliveira Freitas, Danilo Álvaro da Silva, Eu vou justificar a ausência do Danilo, Elizabeth Florencio, Presente. Hernando Soares Neves, Presente. José Aparecido da Silva, Também tem justificativa da sua ausência. José Milton Campos, Anderson Ribeiro, Thiago Sávio Câmara, Presente. Leitura da ata da 7ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Guapé. Ao terceiro dia do mês de maio de 2021, às 19 horas, na sala de sessões do prédio da Câmara Municipal de Guapé, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal sob a presidência da vereadora Elizabeth Florencio. Feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Celso Oliveira Freitas, Danilo Álvaro da Silva, Elizabeth Florencio, Hernando Soares Neves, Everton Gonçalves de Oliveira, José Aparecido da Silva, José Milton Campos, Anderson Ribeiro e Thiago Sávio Câmara. Havendo, portanto, o número regimental de vereadores, a senhora presidenta convidou os vereadores e presentes a proferir a oração regimental constante do Pai Nosso e declarou abertos os trabalhos. Pequeno expediente. Inicialmente, fora lida e votada a ata da reunião da 6ª reunião ordinária e posteriormente lida as correspondências recebidas e expedidas. 1.1. Indicações. Indicação de número 29, de autoria do vereador Hernando Soares Neves, a qual foi apresentada, votada e aprovada por todos os vereadores. 1.3. Projetos apresentados. Projeto de número 043/2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Guapé de 2022. Projeto de lei número 044/2021. Revoga a lei municipal de número 1745 de 2005. Reestabelece a vigência das leis municipais 740/94, 908/81, 913/81 e 973/83. Projeto de lei 4521. Autoriza o chefe do executivo a abrir crédito adicional especial no município de Guapé suplementar por excesso de arrecadação na fonte 17, no orçamento do município de Guapé no exercício financeiro de 2021.
da contribuição para custeios de serviço de iluminação pública, COSIP, e da outras providências. Projeto de Lei 46 de 2021 revoga as leis municipais número 1763 de 13 de dezembro de 2005 e 1939 de 11 de novembro de 2009 e concede isenção de taxas das balsas municipais e da outras providências. Número 2, ordem do dia 2.1, discussão e votação dos projetos de número 41/2021. Dá nome às ruas do loteamento Novo Horizonte. Foi submetido à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, obtendo parecer favorável pela sua regular tramitação e competência. Foi apresentado emenda substitutiva, a qual foi apresentada, votada e aprovada por todos os vereadores. Foi colocado o projeto em primeira discussão e votação, e o mesmo foi aprovado por todos os vereadores. Projeto 029 de 2021 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iguapé e da outras providências. Foi submetido à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação e obtendo pareceres favoráveis. Foi submetido à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, obtendo pareceres favoráveis pela sua regular tramitação e competência. Não foi apresentado novas emendas. Projeto colocado em segunda votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 032 de 2021. Ratifica a primeira alteração do contrato de consórcio do consórcio público para o desenvolvimento do café. Foi submetido à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação e Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio, Esporte, Lazer e Turismo, obtendo pareceres favoráveis por sua regular tramitação e competência. Não foi apresentado emenda. Colocado o projeto em segunda discussão e votação, este foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 037 de 2021 dispõe sobre a alteração do artigo 2 da Lei do artigo 2º da Lei Municipal número 2614 de 2 de julho de 2010. Revogando a Lei Municipal 2234 de 13 de março de 2013 e da outras providências. Foi submetido à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio, Esporte, Lazer e Turismo, obtendo pareceres favoráveis pela sua regular tramitação e competência. Não foi apresentada emenda. Colocando o projeto em segunda discussão e votação, este foi aprovado por todos os vereadores. Grande expediente. Aberto o grande expediente, fez o uso da palavra o vereador Tiago Sávio Câmara, que iniciou sua fala dizendo que foi um dia muito produtivo, apesar de um pouco extenso. Em seguida, questionou o assessor jurídico Marcos Vinícius, conforme o princípio de Hans Kelsen, o que tem mais peso, um requerimento ou a resolução, e foi respondido pelo assessor jurídico que seria a resolução. Posteriormente, questionou o assessor jurídico se tudo que é de ordem administrativa passa sob seu crivo do assessor. Em resposta, o assessor Marcos Vinícius respondeu que não, mas que quase todos. Em seguida, foi lido pelo vereador Tiago Sávio Câmara a parte da resolução 2 de 2021 e perguntou ao assessor jurídico em que momento o fato de estar fazendo sua transmissão pelo seu smartphone ou computador foi violado ou editado ou alterado ou adicionado palavras por ele e que não fez isso. Pelo assessor Marcos Vinícius foi respondido que a edição não consiste em acrescentar, mas em suprimir. Suprimir o que foi dito. E deu um exemplo sobre o assunto. E continuou sua fala dizendo que constantemente tem ouvido pessoas
ter ouvido pessoas que nas lives do vereador Tiago Sávio Câmara só dá para ver ele, e que o espírito da resolução é que seja dito, o que seja dito durante as reuniões chegue aos ouvintes, e que o fato dele transmitir não assegura que tudo que é dito chegue até ele. Em seguida, foi dito pelo vereador Tiago Sávio Câmara que, se talvez o projeto de resolução não tivesse sido aprovado, ele não teria coragem de legislar nesta casa, porque hoje há possibilidades de não deixar margens de dúvidas. Citou o exemplo que ficou com dúvida a ata, mas que ficou com dúvidas sobre a ata, mas que as gravações não deixam dúvidas do que foi dito, e que passou a fazer as lives porque ao vivo não dá possibilidades. Peraí, gente, desculpa, só um minutinho que eu perdi aqui. Passou a fazer lives porque ao vivo não dá possibilidade para ele editar. E continuou sua fala dizendo que quando editou o projeto de resolução, havia uma estimativa de gasto de R$16.000 e o assessor jurídico achou o valor exorbitante. E disse ao assessor ser um valor irrisório perante a importância que isso tem para a população, e que a casa dispõe de dinheiro para fazer uma transmissão de qualidade, e exigiu da mesa diretora que fosse feita uma transmissão decente, e que, devido à péssima qualidade dos equipamentos, sua fala ficou comprometida diversas vezes, deixando margens para ser entendido de forma distorcida, e por isso usa seus equipamentos, e qualquer vereador pode fazer o mesmo, e pediu à casa que compre equipamentos de qualidade. Em resposta, o assessor Marcos Vinícius diz que, independente do desejo de qualquer vereador, quando a fala de um é privilegiado em detrimento das demais, isso não seria democrático. E continua sua fala dizendo que, quando disse que o valor de R$16.000 seria caro, é porque estava no limite da licitação, que era R$17.000, mas com a nova lei nova lei, este valor foi alterado para R$50.000, possibilitando a compra dos microfones. E o vereador Tiago finalizou sua fala dizendo que os vereadores precisam de uma transmissão de qualidade. Posteriormente, a presidenta da mesa, Elizabeth, pediu a palavra, dizendo que sempre foi prioridade que fosse feita a transmissão ao vivo, e que, ao buscar empresas para fazer a transmissão profissional, era um valor muito alto, além de cobrirem somente as reuniões ordinárias. E em conversa com o jornalista da casa, André, foi dito pelo mesmo que teria condições de fazer as transmissões, a partir daí foi feita a compra dos equipamentos de qualidade, e que vão ser comprados outros microfones. E isso não é questão que viraram as cotas. E com o equipamento da casa, qualquer cidadão que quiser fazer o uso, a casa terá condições de atender. E em relação ao jornalista André, em momento algum foi feito trabalho voluntário por ele, e que isso também é preocupação de outros vereadores, e que estão buscando o melhor e precisam organizar para chegar a toda a população de Guapé uma transmissão de qualidade. Em seguida, foi dada a palavra ao vereador Danilo Álvaro da Silva, que iniciou sua fala dizendo que o requerimento foi votado por todos da casa, e disse que estão dizendo que ele comprou votos e é só procurar o Ministério Público e mandar caçá-lo. Quanto ao pedido das balsas, todos os vereadores são a favor e vão buscar saber o que é cabível. Passado a votação da ata da 6ª reunião ordinária, todos os vereadores foram a favor. Posteriormente, passou a votação da ata da 2ª reunião extraordinária, a qual o vereador Danilo disse não estar de acordo, mas ressalta que tem a gravação que comprova suas falas. O vereador Anderson Ribeiro não votou
posto que não estava presente na referida reunião. Nada mais havendo constar, eu, Everton Gonçalves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei presente ata, que lida aprovada vai ser assinada por mim, pela presidenta e os demais vereadores. Câmara Municipal de Guapé, 3º dia do mês de maio de 2021. Estão todos de acordo com a ata? Sim. Boa noite, senhores vereadores, cidadãos de Guapé. Não há, senhora presidenta, correspondência recebida nem expedida, não há indicações, não há requerimentos. De maneira que passe para a leitura dos projetos que estão sendo apresentados nesta oportunidade. Por gentileza, eu tinha pedido para a Júlia fazer a inscrição no pequeno expediente, não vou falar hoje no grande, mas só uma consideração para fazer antes de passar para a apresentação, para não finalizar o pequeno expediente. Eu não entendi. Antes de finalizar o pequeno expediente, eu pedi para que a Júlia fizesse uma inscrição para eu usar a fala no pequeno expediente. Então, antes de entrar na apresentação dos projetos, eu só vou fazer uma consideração rápida aqui. De acordo, senhora presidenta? Então tá, vamos lá. Na verdade, eu queria saber de todos os colegas, principalmente do senhor, meu nome é colega Zé Milton, né? E a gente conversou hoje de manhã, né, presidente, a respeito das reuniões das comissões. Eu sei que é algo extremamente preocupante. Estamos com um colega aí acometido pelo Covid-19, que ele tem uma boa recuperação. Isso é verdade, é o que eu desejo, apesar de todas as diferenças aqui, eu desejo para ele uma boa recuperação e que o Pai do Céu olhe por ele nesse momento. Mas tem muita coisa importante para ser votada e os projetos precisam passar nas comissões, né, para poder vir à votação. Então, passaram-se 2 semanas e nenhum projeto foi às comissões. Hoje era para estar sendo votado o projeto, um dos que eu lembro, né, de iniciativa popular, para a travessia das balsas, para isenção da cobrança de tarifas, e não está sendo. Então eu queria saber da reunião, eu até perguntei para o Celcim, visto que ele é suplente em uma das comissões, e regimentalmente precisa de 2 membros da comissão para que a gente faça o trabalho. Então eu quero saber se a gente pode marcar da sua parte, Celcim, e da sua parte, Zé Milton, para essa semana, as reuniões das comissões, para não deixar o serviço ser acumulado e para a gente botar em pauta esses projetos o quanto antes, então, em Thiago, votação. Tiago, a gente vai marcar a nossa reunião para terça-feira, porque é o seguinte, nós precisamos do Assis, que dá assessoria nessa casa. E nós precisamos dele para poder, nós vamos aproveitar para fazer já liberar a DLDO. Então, liberar, desculpa, não entendi. nós precisamos dele, porque nós vamos liberar aquele projeto da LDO, que já está aqui também para votar na próxima reunião, certo? Então, terça-feira ainda dá tempo para nós Terça, deliberar. no caso, amanhã. Não, na outra terça. Na outra terça, porque ele não pode vir antes. Nós comunicamos, Quem é o Assis? eu vim cá hoje de manhã ver se ele poderia vir antes. Ele não pode. Quem é o Assis? Assis é um funcionário que trabalha nessa casa aqui de Belo Horizonte, que dá assessoria. Certo. Então ele vai, porque ele entende do orçamento e nós precisamos de uma pessoa assim que tem competência para ajudar nós no orçamento. Ele, inclusive, o da prefeitura também vai vir ajudar nós, que é Ótimo. o assessor lá da prefeitura, o contador, você entendeu? Então, terça-feira Terça-feira, nas 8 horas da manhã, a gente vai estar com a reunião marcada para que, assim, eles combinou comigo que hoje, na terça-feira, pode estar aqui. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, na Dia terça-feira. 25 Dia 25. de maio, 25. às 8 da manhã, reunião Isso. da Comissão de Finanças e Orçamento. Orçamento. É a nossa Perfeito. comissão. A nossa está marcada para terça-feira, entendeu? Sim. Aí está tranquilo. Perfeito, então está respondido. Comissão de Legislação e Justiça, não estamos nem com José Aparecido e nem com Danilo. Vereador, Sim. as reuniões da última quinzena, né, elas não foram agendadas justamente pela questão do Covid do nosso companheiro, né? E como o Danilo e
o José Aparecido é da Comissão de Legislação, né? Estaria desfalcado 2, porque o Danilo também ficou como suspeito. Então, a partir do momento que o CUT testou positivo, né, a gente preferiu não fazer as reuniões, né, para poder não correr o perigo. Tanto que a questão, a gente estava correto, que posteriormente o Danilo veio e testou positivo. Então, a gente estaria colocando a situação tanto de você ou do Celso, no caso, que estaria presente na reunião junto com o Danilo, numa situação de risco. Agora, eu entendo assim que essa semana, né, a gente vai começar a organizar as comissões, né? A gente tem a Comissão de Legislação e Justiça, que é a primeira comissão a ser avaliada, né? Inclusive hoje, em conversa com o vereador José Aparecido, que não está presente na reunião, mas está se recuperando bem, né? Graças a Deus está se recuperando bem. E acredito que dentro dos próximos dias, né, ele já pode estar aqui, já participando das reuniões. O vereador Danilo, que no caso é o presidente da comissão, mesmo que ele não tenha alta da questão do momento que ele está vivendo, a gente pode marcar assim, as reuniões da comissão de legislação, né, com o suplente. Por quê? Porque aí o CUT vai estar 100% recuperado, então é tranquilo, né? E mediante a reunião da comissão de legislação e justiça, dá para a gente agendar as outras. Porque, a princípio, tem que ser a Comissão de Legislação e Justiça. Então, Reúne-se a Comissão de Legislação e Justiça primeiramente, porque no caso do Zé Milton aqui, o dele é orçamento e finança. Então, até chegar no orçamento e finança, dá para chegar na terça-feira, né? Sim, onde a gente sim. vai ter projetos, no caso, principalmente a LDO, que a gente realmente precisa. É exatamente viu? isso que eu quero saber, presidente. Já que o CUT aí está... nós vamos fazer, a gente vai organizar as reuniões. Conversei hoje com o Dr. Marcos, mas a Júlia, essa da comissão, primeiramente. Já falei com o Everton, falei com o Hernando, falei com o Neno hoje, para a gente estar agendando a reunião da Comissão de Saúde também, né? Então, assim, eu acredito que dá para organizar, né, essa primeira reunião de legislação essa semana, para dar sequência no restante, nas próximas. Não dá para a gente Tá já ok? deixar definido. Essa reunião, Então, mas regimentalmente, eu a acho gente que não pode dá pra fazer gente ela... definir isso nessa reunião agora, até porque eu acho que vocês têm um grupo, né, a qual eu nem participo do grupo, mas eu acredito que daria para solucionar isso dentro do grupo, sim, entendeu? Né? Estaria dentro do grupo, sim, que eu acho que seria melhor. Sim, então, é que eu queria saber do Celcinho. Você, como suplente, a gente pode optar, porque isso daí é uma decisão da comissão. Se você falar que está disposto, a gente marca essa reunião para amanhã, que a gente já libera as demais comissões. Aí fica a critério deles marcarem a reunião de... saúde, educação e etc. Então, vamos dizer assim, a gente marca para amanhã a reunião de legislação, justiça e redação, desembaraça isso daí para todas as outras comissões. Quarta. Pode ser Senhora quarta-feira? presidenta, Então, mas nós temos que confirmar com o José Aparecido se ele pode vir, senhora né? Porque não presidenta, pode ser com 2. o vereador Danilo não está licenciado. Ele não compareceu, mas não está licenciado. Então, continua cabendo a ele designar a data Então. da reunião. Ele não está Porque- participando, tem suplente, doutor. Que Se que tem eu- suplente, Não, mas ele não eles- está licenciado. ele não está Ele licenciado, então ele não está licenciado, ele não determina Então, a doutor data e Marcos, fica por sem isso que é acontecer. Ele importante. continua como presidente da comissão, não estando Então, licenciado. Eu não, Então ele pode Então, designar, se ele não- ele pode designar, ainda que ele não possa comparecer, continua sendo da atribuição dele, marcar a reunião. então, A atribuição dele. Então, se Então, ele não é está ju- licenciado, ele não tem uma justa causa para não estar, Justamente isso. não estar presente. Thiago, Então, qual uma que é- coisa qual que é a intenção? contradiz a outra, doutor. Essa reunião precisa momento. acontecer. E Só isso um é uma momento. decisão da comissão. a reunião... Bom, a comissão, perdão. Só um momento. A reunião realmente precisa acontecer. Concordo plenamente com você. Hoje, né, quando eu falei com o Danilo hoje, eu já falei com ele sobre isso, para ele mesmo estar convocando o suplente e agendar a reunião. Entendeu? E agendar essa reunião. Só que são 3. É você, o Celso como suplente, e o José Aparecido. Então, nós não podemos marcar essa reunião para amanhã, Celso, porque o José Aparecido não está aqui. Então, nós Então, nós temos que podemos falar marcar para com ele. quarta.
Entendeu? O que não pode Porque é não ficar sem tem marcar. como, Tiago, fazer reunião com 2 vereadores na comissão, nós temos que ter 3. E são os 2 que estão ausentes. Presidente, salvo Entendeu? engano, eu não estou afirmando não, mas É. eu acho que no regimento consta que a reunião pode acontecer com 2 vereadores. Isso aí é só o caso. Pode, não pode? Então pode. Eu estou falando de ordem regimental. Então quem decide, desculpa, eu não estou passando por cima da sua forma autoridade aqui, eu só estou falando o que está escrito no regimento. Fica a cargo do Celcinho, do meu nobre colega Celso, e a meu cargo, se o nobre colega Danilo não está licenciado, então que ele se licencie ou que ele dê uma posição para a gente. O que a gente não pode, o que a casa não pode, é ficar à mercê da vontade do Danilo. Ou o Danilo dá uma posição, ou a gente vai marcar essa reunião, pelo menos no que depender de mim ou do Celcinho, e por gentileza eu quero que conste isso em ata. No que o meu nobre colega Celcinho falar que ele está disponível para quarta-feira, do que depender de mim, essa reunião está marcada para quarta. Não quero mais essa protelação. Então não está fazendo protelação não, vereador. Eu Eu não, estou não falando da entendo comissão, como presidente, isso eu não não, estou dizendo entendeu? que isso é da senhora, não. Eu Estou não falando da entendo comissão. como isso, até porque o momento é delicado. E outra questão também, que deve ser levada em consideração, é porque nós não deixamos de fazer nenhuma reunião de comissão. É um fato. Se nós tivéssemos, se os vereadores, né, que não estão aqui presentes, tivessem protelado desde o início outras reuniões, tudo Presidente, bem, vereador. deixa eu só fazer Agora não, agora nós estamos no momento onde Deixa eu o fazer só uma problema de pontuação. saúde tem que ser considerado. Tem que ser considerado, sim. Presidente, a Entendeu? hora que o pessoal fala, não, eu não vim na reunião, e todo mundo estiver quietinho dentro de casa, eu fico quieto, eu não vou questionar. Agora, se não todos, a grande maioria está levando as suas vidas normais, com seus afazeres normais, em seus escritórios, no seu trabalho, no seu dia a dia normal. A doença existe, aqui tem espaço suficiente, principalmente, hoje nós estamos aqui reunidos, hoje tem Covid-19. A maioria das pessoas, semana passada, estavam trabalhando, estavam em diversos locais. Aconteceu comigo assim, acredito que aconteceu com a maioria dos colegas que aqui estão. Então, isso não é desculpa. Nós precisamos Então, marcar a nós não estamos inventando reunião desculpa, não, e dar vereador, andamento. momento Mas isso algum. daí, presidente, com todo o Eu respeito... acho que o diálogo, ele é a coisa mais importante. também Quando eu acho, te falei mas- com você assim, olha, eu já cheguei a falar com o vereador Danilo para ele estar organizando a reunião da comissão dele, independente se ele vai estar presente ou não. Como né? é que ele vai organizar, sendo né? que ele está com vai organizar, não, ele Covid-19? vai comunicar o pessoal para fazer reunião. Como é que uma Entendeu? pessoa que está com Covid-19, Não, mas ele não diagnosticado, viria. testado Ele vai positivo, dar- ele não está ele- licenciado? Ele não está licenciado. Automaticamente ele Entendeu? deveria estar, em coerência isso daí que o doutor está falando, só mais Mas uma. Ele não está licenciado, ele está afastado por tempo Exatamente, se determinado. ele É um está atestado afastado, médico. os trabalhos Entendeu? devem acontecer. Para Né? isso existe o suplente. O suplente é o Presidenta, Celcinho. O artigo 84 do regimento estabelece que cabe ao presidente da comissão convocar a reunião da comissão, de ofício ou a requerimento de um de seus membros. Então, o vereador Tiago, tendo interesse, ele requer ao presidente que ele designe e convoque a reunião da comissão. É interessante a posição do doutor, mais uma vez, né? Fica tentando achar brecha no regimento. O que precisa é a gente traduzir em miúdos e nós trabalharmos. Simples assim. Não tem que ficar burocratizando o que não precisa ser burocratizado. O senhor mesmo, doutor, o senhor está atendendo o seu escritório, o senhor está lá no cartório. Qual é o problema da gente estar se reunindo aqui para realizar as comissões? E eu estou As aqui reuniões, também. exatamente. Então o senhor não tem que ficar induzindo a todo Eu mundo estou entender. lendo o regimento. O senhor está vereador. lendo o regimento, eu acabei de ler o regimento, o senhor acabou de falar. Eu e o Celcinho podemos muito bem decidir por realizar essa comissão. Sim. Sim, vamos. Ó, longe de mim estar desejando uma desgraça dessa, mas se amanhã, ou se eu sou presidente, não vou falar do meu colega não, porque ele está doente. Se eu sou presidente, vier a falecer, vier a óbito. Nomeia-se a lógica não tem- outro presidente. A vacância do cargo implica a nomeação de um Olha, você está substituto tentando dificultar, doutor, aqui nós estamos em posição para facilitar a vida da população. Está cheio de projeto para ser votado, Vereador, portanto... o meu dever é prestar informação A a sua respeito informação, do senhor me regimento que desculpa, estou prestando mais à uma vez é presidência. tendenciosa. Você não é obrigado a concordar. É você mais pode uma vez é marcar a reunião, tendenciosa, você está comparecer a tentando ela, distorcer e votar. está informando a A presidente mais validade uma vez. dessa reunião é que Nós você precisamos trabalhar, senhor queira ou não.
À vontade, vereador. Só que Presidente. a interpretação do regimento continua sendo da presidência. Interpretação do regimento não quer pra dizer que é comunicar como com ela ele. bem entender. O regimento tem que ser bem interpretado. Comunica com o Danilo aí, vê o que vai fazer, se ele quer fazer, né? Isso. Comunica para nós, senão nós não vamos entrar no... Foi exatamente isso que eu expliquei. Eu acredito que Entendeu? ele não vai Né? comparecer mesmo, né? Porque até então... Pronto. nem- né? Está resolvido. Então- Então, vereador, foi exatamente isso que eu tentei explicar. Eu não sei Então, se... dando não- seguimento, senão nós não Justamente. vamos para frente. Perdão, é só mais uma consideração, presidente, que está muito caloroso. Eu queria te fazer um agradecimento agora, porque eu protocolei alguns projetos na casa hoje, no caso 4, e a minha colega Júlia me ligou para falar a respeito de um, e a senhora não tinha obrigação de colocar ele em pauta, e a senhora colocou, né? Visto que eu protocolei hoje, o prazo para eu ter feito isso teria que ter sido quinta-feira, então eu venho publicamente agradecer a senhora pela gentileza de ter colocado esse projeto em pauta. Obrigado. Projeto 48, 47, 48, 49, 50, são projetos de criação de núcleo urbano. Não, o 51 foi anotado errado, é mais ou menos, na hora que chegar neles eu explico direitinho. O projeto 47, ele cria um núcleo urbano de 56 hectares, com base na matrícula 4.776, uma região que será denominada Península Ouro Verde. Essa localização, ela fica perto da Cachoeira do Lobo. Como é uma área de afloramento de pedras, eles apresentaram um estudo geológico para determinar a viabilidade. Eu juntei foi juntado errado aqui, mas fica perto da Cachoeira do Lobo. A pretensão do autor é instalar lá um empreendimento de alto padrão, de segunda residência, etc. O projeto veio acompanhado do projeto específico do artigo 42B, além de croquis e memorial descritivo. Então, o projeto seguirá para as comissões. O projeto 48/2021 cria núcleo urbano também. Esse sim é que é próximo à Cachoeira do Lobo. Esse primeiro que eu li, senhores, eu li errado. Ele é próximo ao Campestre. É Península Ouro Verde, próximo ao Campestre. Fica não longe do Terra Mare. Hoje, por enquanto, ele ainda está no nome de duas mulheres, mas vai ser colocado no nome da empresa. É gente que não é daqui. Então, esse núcleo urbano, Ouro Verde, realmente no Campestre mesmo. O projeto foi autuado corretamente. O 48, sim, que é próximo à Cachoeira do Lobo, ele é um projeto mais denso exatamente por causa das aflorações. Tem. Esse 47 são 56 hectares. É onde foi do Marcos Gontijo. Isso, exatamente. É isso mesmo. Eu sei porque eu vi no nome do arquivo, eles nominaram Marcos Gontijo, é isso mesmo. Não significa que o loteamento vai ser de 56 hectares. O núcleo urbano que está sendo criado é de 56 hectares. O pedido é para urbanizar ela toda ou só lá o... Urbanizar esses 56 hectares. Outra cidade. Seria toda a matrícula declarada núcleo urbano em área rural.
O projeto Pois é. 48, Mas, ô, doutor, pois não. essa quantidade mata, essas coisas assim, isso Tudo área urbana, Celcinho. porque é mata fechada mesmo, né, Zamil? O Zamil também conhece lá, mata fechada É mesmo. mais Eu não uma sei para ser dizer, desmatada. vira área urbana. Agora, é importante dizer qual que é o resultado prático de ser área urbana. Então, por exemplo, uma área que é de pastagem, foi declarado núcleo urbano, ele continua pagando ITR, porque continua tendo a destinação rural. Essa área, vamos dizer que tem uma mata fechada, o proprietário quer dar a ela uma destinação de reserva ecológica, por exemplo, ela continua sendo protegida, tá certo? Então, a exploração desse núcleo urbano depende dos projetos que serão apresentados. Nessa hipótese, criaríamos o núcleo urbano. Não está se falando ainda em loteamento, ou em plantação, ou em mineração, nenhum tipo de exploração. É só tornando viável o empreendimento turístico no local. Celcinho, presidente, pela ordem, se me permite, a gente está discutindo esse projeto, o doutor está dando uma explanação aí muito bonita a respeito disso tudo, de núcleo urbano em área rural, traduzindo em miúdos, aquela área fechada de mata virgem, se for considerada núcleo urbano, a legalização é completamente diferente. Eles vão ter condição, se amanhã eles quiserem falar que eu vou desmatar tudo para fazer um loteamento, como foi aprovado lá do lado da cachoeira, da ponte do Santo Hilário, que aquilo lá é área virgem, a legislação é outra, é completamente diferente. Você cortar um pé de ipê na sua roça, na propriedade, se você vai sofrer uma sanção X, se você cortar na cidade, é outra. Então, todos esses projetos, para ser convertidos em área urbana 56 hectares de área urbana em área rural, se tiver 40, 30, 10 que seja de mata virgem, amanhã você pode entrar com trator de esteira e derrubar tudo. Então pensa muito bem, aqui ó, tem 1, Dr. 2, 3, 4, 5, 6 projetos para a criação de núcleo urbano em área rural. Vereador, Pois não, por senhora favor. presidente. Só pra Pode, continuar deixa, assim, dá vamos continuar a leitura dos projetos, Tá. né? Só Porque eu pra acredito que terminar, tenha presidente. a comissão, as comissões é As justamente para comissões vão discutir, discutir isso. sobre isso, e tem essa- os- Só para terminar aí, é e coisa tem de os 14. órgãos competentes, né? Porque a nossa função é transformar em área urbana ou não. Exato. Mas só porque o Tiago citou ali, eu acho que lá nessa fazenda é bem diferente do que lá no Santo Hilário, onde você citou isso. Sabe por quê? Lá é uma área de campo. Ali é mata fechada, não é isso, meu? Ali é árvore mesmo, uma em cima da outra. Aqui onde No campestre? esse projeto. Lá na ponte do Santo Hilário é área de campo, lá não tem mata não. Que isso, Celcinho, lá tem piqui, eu mesmo vi, Não, tem pois é. piqui, tem IP, Mas Vereador, tem por favor. nascente, tem longe cachoeira. uma da outra. Sim, Vamos sim. dar continuidade na leitura dos projetos? Pode continuar. Vereador, eu terei a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas no âmbito das comissões, ok? Ok. O projeto 48, Vale das Cachoeiras, esse sim é lá perto da Cachoeira do Lobo. Eu vim explicando que, como há afloramento rochoso, foi feito um laudo geológico afastando riscos naturais. O projeto está aqui, ele veio acompanhado do laudo geológico, do projeto específico do artigo 42B, mapa memorial descritivo, e será minuciosamente examinado à vontade dos vereadores nas comissões. Quantos hectares? São 23,47,21. É perto da Cachoeira do Lobo. Não, aquela do Marcos Gontijo é campestre, né? Esse é o 48. O 49 também cria núcleo urbano em área rural. O 49 e o 50, eles são, na verdade, do mesmo proprietário. É aquela empresa que tem aquele campo de pouso de jatinho,
É o Península Internacional, não é isso? Eu acho que é esse o nome, pelo menos é o nome que está sendo dado aos núcleos urbanos. É um conjunto de matrículas. Esse projeto contempla 3 matrículas, o outro projeto contempla 1 matrícula. Mas, basicamente, onde era dos Mirandas, né, próximo a Jacutinga. Então, o 49 são 61,81,19 hectares, matrículas 17.121, 17.123 e 7.763. São todos eles do mesmo proprietário, que é uma ampliação do Scarpas Internacional que já está lá. 61,89. Dessas 3. É no Mundo Novo. Esse empreendimento que tem o aeroporto é perto da Jacutinga, no Mundo Novo, perto da Jacutinga, correto? Eu sempre me refiro a uma comunidade mais próxima, porque o projeto específico determina que parte do IPTU gerado vá para aquela comunidade. Então, quando eu falo a localização, eu estou me referindo à comunidade povoada mais próxima. E o projeto 50, que é do mesmo empreendimento, é uma área de 8,17 hectares, que é no mesmo empreendimento. É uma continuidade do que já existe lá. Eles estão ampliando, criando uma série de marinas e contramarinas. Projeto 51. Consta que como cria núcleo urbano, mas, na verdade, ele está trazendo o projeto específico. Os vereadores devem se lembrar que eu comentei aqui que o Ministério Público tem entrado com ação contra alguns condomínios e o juiz deu liminar contra aqueles condomínios cuja criação do núcleo urbano não foi precedida desse projeto específico do artigo 42B. Então, o prefeito está encaminhando, 2 dos projetos são de locais em que foi criado o núcleo urbano, mas não obedecendo o Estatuto das Cidades. E agora ele vem complementando, estabelecendo o projeto específico previsto no artigo 42B da Lei Federal 10.257, para ampliação de perímetro urbano efetuado pela Lei Municipal 2.389 de 2015. Então, a Lei 2.389 é a lei que criou o Colinas do Lago. O empreendimento Colinas do Lago já está pronto, foi aprovado na época do prefeito Luciano Maciel, e foi objeto de liminar. O juiz concedeu liminar porque, quando de sua criação, não tinha esse projeto específico. O prefeito, então, está encaminhando o projeto específico, levando em consideração o que foi aprovado e o que foi feito. Então, os vereadores terão a oportunidade de analisar. O projeto segue a sequência do artigo 42B, que são 7 incisos. Ele vem trabalhando inciso 1, inciso 2, e vem trazendo explicação para os vereadores a respeito de como que foi feito a aprovação lá. Na região da Araúna, eu não conheço Colinas do Lago, não sei se algum dos vereadores aqui conhece, só sei que é na região da Araúna. Quantos hectares? Não, aqui tem uma foto. Diária. R$ 36,86,62 hectares, ou seja, quase 37 hectares. A lei é a Lei 2.389, de 18 de junho de 2015. A cópia da lei está aqui no projeto. Tá? Ele menciona, inclusive, que já está arrecadando
IPTU, já na faixa de R$100 mil ano, fala em geração de empregos e vem discriminando o que foi implantado lá. Aí já está tudo pronto, 100% concluído. A prefeitura já recebeu as obras. Projeto 052/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação e dar outras providências. É um projeto que autoriza o repasse de R$245 mil para custeio de ações e serviços da Santa Casa de Misericórdia de Guapé. É a abertura de crédito especial através de anulação total ou parcial de outras dotações orçamentárias. Por meio de decreto, vem aquela questão de mandar para nós o decreto, 45 dias depois, permite compatibilizar a PPA e LDO. Em resumo, é isso. Mostra na onde que esse dinheiro vai ser investido, porque foi discutido a respeito do reajuste para os servidores. Vai ser direcionado para isso? Não. A mensagem, além de pedir tramitação em regime de urgência, diz o seguinte: passo às mãos de Vossa Excelência projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação e dar outras providências. A presente abertura de crédito se justifica para custear as ações e serviços da Santa Casa de Misericórdia de Guapé diante da crescente demanda dos casos de Covid no município. Por todo o exposto, esperamos que o presente projeto possa ser analisado e aprovado por essa edilidade. Qual a fonte de recurso especifica? Não indica também. Sinceramente, eu não sou... Fica a responsabilidade do decreto que nos será enviado. A Lei 4.320, que é a Lei das Finanças Públicas, estabelece que podem ser por anulação, que é a opção que o prefeito fez aqui, por excesso de arrecadação, por superávit do exercício anterior, etc. Aqui já se anuncia que vai ser por anulação de outras despesas, mas não indica quais. Acho que seria prudente a casa esperar a explicação da secretária de Saúde, da equipe de governo, aonde que eles enfiaram o dinheiro do Covid-19 e o porquê que eles estão pedindo 245 mil. Se for do Covid-19, perfeito. Se for para reajuste dos servidores da Santa Casa, perfeito. Mas, no meu entendimento, teria que saber primeiro o que foi feito do dinheiro do Covid-19 antes de liberar mais dinheiro que a gente sequer sabe aonde vai ser aplicado. Projeto de lei número 53. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação e dar outras providências. Passo às mãos de Vossa Excelência o projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação. A presente abertura de crédito se justifica para a implantação de ações e serviços de alta complexidade na área de saúde, visando o atendimento de demanda crescente de leitos de UTI em razão da Covid para o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da região dos Lagos do Sul de Minas, CIS-Lagos. O valor do repasse ficou decidido em reunião no dia 5 de maio, onde ficou decidido que cada município repassaria R$ 3,00 por habitante, conforme cópia de ata e planilha em anexo. Por todo o exposto, esperamos que o presente projeto possa ser analisado e aprovado por essa edilidade. No caso de Guapé, seriam R$ 42.774, R$ 42.774. E a destinação é a implantação de leitos do SUS, como foi dito brevemente, aqui eles juntam um total de R$ 1.979.568, que seriam destinados pelo conjunto dos municípios para a implantação de leitos de UTI para Covid-19. Vai de Alfenas, que paga R$ 241 mil, a Carvalhópolis, que paga R$ 10 mil, sempre R$ 3,00 por habitante. Aqui nós temos, além da tabela com o gasto por município, o ofício encaminhado pelo presidente do CIS-Lagos, Laércio Cinto Nogueira, comunicando essa deliberação e pedindo que fosse encaminhado o projeto de lei. Então, vai ser um aporte de quase R$ 2 milhões para leitos de UTI destinados à Covid. O projeto de lei 54/2021, ele tem a mesma natureza do projeto 51, ou seja, ele estabelece o projeto específico previsto no artigo 42b da Lei Federal 10.257 para ampliação do perímetro efetuada pela Lei Municipal 2.396/2015. É o condomínio
da Península Algarve, que eu acho que quase todos os vereadores conhecem, ele foi, o núcleo urbano, aliás, não é um núcleo urbano, foi feita ampliação do perímetro urbano pela Lei 2.396, que está aqui nos autos, e essa ampliação foi feita exatamente para incluir o condomínio Península Algarve. Foi feita o projeto de lei, virou lei, lamentavelmente, sem o projeto específico do artigo 42B, e com base nisso o juiz concedeu liminar suspendendo. De maneira que o prefeito está encaminhando o projeto com um só artigo. A Lei Municipal 2.396, de 12 de agosto de 2015, passa a viger acrescida do anexo único, cuja íntegra é parte indissociável dessa lei. Então vem o anexo 1 com o croquis memorial descritivo, depois vem a análise técnica de viabilidade ambiental e depois vem os demais itens do artigo 42B, tratando item por item. Destaco para os senhores vereadores que o padrão adotado no regimento interno do Algarve foi considerado um padrão que deveria ser referência para os demais. Então, pelo que eu estou sabendo, a partir de agora, todos os condomínios virão com essa exigência específica. Os lotes deverão respeitar a taxa máxima de ocupação do solo de 60% da área total do lote, coeficiente de aproveitamento 1, ou seja, não pode haver segundo andar, e taxa de permeabilidade mínima de 40% do lote, recuo mínimo de construção de 4 metros de frente, 2,5 de lado e 2 de fundo, altura máxima construtiva de 8 metros. Isso é um padrão que está no regimento interno do Algarve e que o Executivo entende que deve ser padrão para os demais. Então, aqui acompanha a lei que está sendo alterada. Projeto de Lei 55/2021 autoriza o município de Guapé a contratar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SA, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Também há pedido de regime de urgência. Em miúdos, esse projeto aí, se puder fazer uma explanação um pouco melhor dele, pelo menos na apresentação, porque, pelo que eu estou entendendo, autoriza o município de Guapé a contratar o banco BDMG para fazer operações de crédito com outorga e garantia. Outorga e garantia, o município tem que dar uma garantia real para poder pegar financiamento, é isso? Não real, mas o projeto trata disso. Autorizando a operação de crédito no valor de R$2 milhões, destinado ao financiamento de obras de infraestrutura urbana. Ele não entra em detalhes no projeto, mas de que obra seria? Na mensagem, ele faz remissão a obras de recapeamento e asfaltamento. Não há detalhamento de onde que vai ser feito. Mas isso. 2 milhões para a obra de recapeamento. Pelo amor de Deus, gente, presta atenção nisso. 2 milhões para recapeamento. Dá para fazer quantos quilômetros de asfalto aqui para recapeamento e asfaltamento. Para o São Judas? Com relação às garantias, vereador, o projeto de lei autoriza a oferecer vinculação em garantia para a garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência do contrato, as receitas oriundas do ICMS e do FPM, em montante necessário e suficiente para a amortização Exatamente. das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida. Traduzindo em miúdos, é a mesma coisa que você fazer um empréstimo consignado, porque se o banco pegar o FPM, tchau, acabou. Pega o dinheiro direto. Né? Mais ou menos o ano passado, pelo que eu tomei conhecimento, foi quase 5 milhões de dinheiro financiado para esse fim. Mais 2 milhões, 7. 7 milhões dá para asfaltar daqui quase até na Jacutinga. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Da autorização. Completando, além das garantias de serem o ICMS e o FPM, no montante necessário, a lei autoriza que o município constitua o BDMG como seu mandatário, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras, na hipótese de inadimplência do município, já está dando poder para o BDMG receber junto ao Ministério da Fazenda os recursos do FPM e junto à Secretaria de Estado da Fazenda. Amanhã sai essa administração, fica para outra. Né? Ou seja, a arrecadação do município cai drasticamente em função de uma atitude feita agora. Ou seja, está fazendo financiamento e se não, porventura,
para outro pagar. Qual que vai ser o prazo de vigência desse financiamento? Quando vai ser? É a mesma coisa do município fazer um empréstimo consignado. Traduzindo em miúdos, para quem nos assiste, é isso. Aqui não menciona prazo de início, prazo final, e menciona que o município fica autorizado a participar e assinar contratos, convênios, aditivos, aceitar as condições estabelecidas pelo BDMG, abrir conta bancária vinculada e aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir controvérsias decorrentes da execução dos contratos. Doutor Marcos. Pai amado. Não. Esse aí também, a Comissão de Orçamento e Finanças pode solicitar do município uma explicação melhor. E está pedindo E se o urgência município- especial? E se o município tem condições tem nome para fazer um empréstimo. Nome? Com Fácil. com relação a isso, Nome senhora tem presidenta, nome, é porque importante senão destacar não que o teria- Senado Federal é quem regula a capacidade creditícia dos municípios. Justo. E sem o Senado Federal dizer que o município tem o nome, que é o crédito que Vossa Excelência está falando, Justamente, não acontece a operação. Tá? O artigo 6º prevê que os orçamentos municipais doravante consignarão obrigatoriamente as dotações necessárias para as amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais. Então, a cada orçamento no qual haverá pagamento ou amortização, terá que constar do orçamento anual. Com certeza. Pode ir para o próximo. doutor. Há o projeto de lei 56/2021, de autoria do vereador. Todos esses projetos que eu li são de autoria do Executivo. Agora o projeto 56 renomeia logrador municipal que menciona e dá outras providências, de autoria do vereador Anderson Ribeiro. Ela está denominando a Avenida da Balsa como Avenida Leopoldo Augusto Amaral, que vem a ser, salvo melhor juízo, o DOSA, né? Artigo 2º, o modelo, padrão e a localização das placas de sinalização obedecerão às orientações fornecidas pelo órgão municipal e o Poder Executivo oficiará os órgãos serventias, como Correios, Serviço Registral de Imóveis, da alteração da denominação do logradouro. Leopoldo Augusto Amaral. Ele é pai do Zé do Dosa e, portanto, é o Dosa. Projeto de Lei 57/2021 dispõe sobre a caracterização e inclusão dos professores auxiliares de desenvolvimento infantil e funcionários da rede de educação municipal e privada como grupo prioritário no plano de vacinação contra a Covid-19 no município de Guapé. De autoria do vereador Tiago Sávio Câmara, ela estabelece essa prioridade para receber vacina para esses grupos, repetindo, professores auxiliares de desenvolvimento infantil, funcionários da rede de educação municipal e privada, estabelece que a inclusão como público-alvo poderá ser feita pelos órgãos de saúde no âmbito municipal e que essa lei deve ser regulamentada no que couber, pelo Executivo, naturalmente, declarando ainda que as despesas com a execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Pela ordem, se me permite, eu queria só fazer uma consideração a respeito desse projeto, visto que é de minha autoria. Eu, inclusive, conversei, né, com a minha colega Júlia a respeito do Plano Nacional de Imunização. Existe o Plano Nacional de Imunização, o Plano Estadual de Imunização, mas o STF concedeu poderes para os municípios se adaptarem à realidade de cada um deles. Então, isso daí que eu estou propondo é algo que já existe em algumas cidades, e eu considero de suma importância que a gente, até te agradeci por ter colocado em pauta hoje, porque ele vai tramitar mais rápido, de suma importância, visto que, mais uma vez, nada contra veterinários, mas eu vi que foi incluído veterinários, médicos veterinários, na lista de prioritários, né? E nós temos aí a classe docente, que, no meu entendimento, se forem todos eles vacinados, a chance dessas crianças voltarem às aulas se torna mais palpável, né? E eu considero uma classe de suma importância para estar, sim, entrando como prioritário. Então, cabe a nós aqui analisarmos se, no conceito de vocês, essa ótica é válida e para o Executivo sancionar, porque eu julgo de suma importância que todos os professores recebam essa vacina para ontem. Então, para a presidenta definir
quais são as comissões pertinentes